Bom, galera, então agora a gente vai criar uma função que imprima a nossa lista para a gente não ter que ficar fazendo coisas desse tipo aqui, beleza? Bom, então a gente vai criar aqui no cabeçalho, né, no header do nosso projeto, a gente vai criar a função print list e aqui a gente passa a referência, né, a gente passa o ponteiro da nossa lista, o endereço aqui da nossa lista. Com isso ele consegue acessar o endereço e ele consegue percorrer toda a nossa lista, imprimindo, né, o valor de cada nó, né, a informação de cada nó, os dados de cada nó da nossa lista. Então a gente vai definir aqui a função print list. Aqui a gente vai passar list estrela, né, o endereço da nossa lista. E a gente precisa percorrer toda a lista, né, sem alterar a referência, sem alterar para onde os nós estão apontando. Como a gente faz para percorrer a nossa lista? A gente precisa percorrer a lista até que o nosso nó, a gente precisa de um nó apontador, né, para o nó corrente da lista, aponte para o null. Quando ele apontar para o null, a gente sabe que a gente chegou no final da lista. Então a gente vai criar aqui esse nó apontador dessa forma aqui. A gente está criando um pointer, certo? Um nó chamado pointer, e ele vai apontar inicialmente para a cabeça da lista, certo? Ele está apontando para a cabeça da lista. Então, enquanto o nosso pointer aqui, repare que esse nó aqui, ele é um endereço, né? A gente está criando um ponteiro aqui na memória, e ele não tem nada a ver com a lista. Ele é como se fosse um ponteiro, ele é simplesmente uma referência para a cabeça da lista. Ele é um apontador para a cabeça da lista só. Isso daqui não é a cabeça da lista, né? Ele não está valendo aqui. Se a gente alterar o valor dele, a gente não está alterando o valor da cabeça da lista. A gente está alterando o valor dessa variável aqui, beleza? Então, enquanto esse pointer aqui for diferente de null, a gente vai fazer o quê? A gente vai imprimir o valor dele, certo? Printf %d pointer -data.id. A gente está imprimindo o ID do campo de dados dele e agora a gente tem que fazer ele ir para o próximo nó da lista. Mas lembre-se que a nossa lista é uma lista ligada. Então, olha só que bacana. Pointer agora vai ser pointer -next. E aí, quando ele for iterar de novo, ele vai verificar se ele é o null ou não, né? Ou seja, se nossa lista chegou no final ou não. Seria bacana também, né, se nossa lista já for vazia, ao invés de a gente não imprimir nada, a gente imprime lista vazia. Lista vazia. E aqui a gente dá uma quebra de linhas, né, no final aqui, se caso a gente for utilizar mais coisa. A gente coloca um printf /n aqui, beleza? Então, basicamente, isso aqui é a função que vai imprimir a nossa lista, né? Vamos ver se está funcionando. Aqui, se a gente quiser print list, a gente passa a nossa lista aqui. A gente compila. Tá, pera aí, eu errei em alguma coisa aqui. Ah, tá, eu esqueci, né, de fazer aqui a condicional se a nossa lista já está vazia. Eu sabia que eu estava esquecendo alguma coisa. Então, se o nosso pointer já for o null inicialmente, a gente simplesmente imprime lista vazia e aí a gente nem precisa, né, verificar se o pointer é diferente de null, porque a gente já sabe que ele é, né? Então aqui a gente poderia colocar um return, ou então, bom, isso daí não vai influenciar tanto na implementação, né? Aqui ele verificaria se o pointer já é null, não vai fazer diferença, né? Então aqui a gente só vai deixar essa condição e ele vai imprimir 9,5 e vai pular uma linha aqui pra gente, beleza? Se a gente inserir aqui mais números na nossa lista, 9, por exemplo, 7 e 10 aqui, ele tem que imprimir 10, 7, 9, vamos alterar esse 9 aqui para 8, 10, 7, 8, 9 e 5 é o que tem que imprimir aqui na nossa tela, beleza? Então, essa é a função que vai imprimir a lista, beleza?